Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa. Tudo bem? Tudo bem, Paty, e você? Tudo bem. Hoje, grupo C de campeão da Copa do Mundo. É isso, o grupo do Brasil, ziu, 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 ziu. Grupo do Brasil, muito bem. Então, lembrando que a gente está fazendo aqui, né, os grupos recomendando livros para os países da Copa. A gente já fez o grupo A e B, vocês podem assistir. E hoje a gente vai fazer o grupo C e D. Os países que não foram confirmados vão ficar lá para o vídeo final, mas a gente vai fazer o que já tiver confirmado. Isso, isso, Certo? isso. Certíssima. A gente está falando de livros que a gente já leu e livros que a gente quer ler também. Então a gente também está monitorando essas listas pra gente também, tá? É isso, sempre bom. Vamos então direto pro grupo C, Brasilzão. O que que você tem para recomendar? Obra completa do Murilo Rubião. Mas calma, Muito bom. é pequenininho. Tem 216. É pequenininha. São contos, né? O Murilo Rubião é um dos grandes expoentes da literatura fantástica aqui no Brasil, se não o maior deles. E apesar de ter a obra dele reeditada com certa frequência, sempre fica mofando nas livrarias por aí. Um cara muito importante, muito inventivo, extremamente erudito, sem deixar de ser simples. Vale muito a pena conhecer. Conheçam Murilo Rubião. Muito bom, muito bom. Eu vou recomendar O Crime do Bom Nazista, do Samir Machado de Machado, que eu li no ano passado, ou retrasado, agora eu não vou lembrar. Mas achei muito bom, um livro curtinho também, uma ficção histórica brasileira. Achei totalmente fora da caixa. Eu não sabia o que esperar, O Crime do Bom Nazista, e achei que me pegou a surpresa, deu certo. Muito bem escrito, eu não tinha lido nada do Samir ainda. É um autor que eu sei que tá publicando sempre alguma coisa. Tem alguns outros livros dele na minha lista, que já foram muito bem recomendados. Mas esse aqui foi uma boa surpresa. Para quem gosta de livros sobre guerra, quem quer uma não, ficção histórica. Mas é curtinho também, acho que tem nem 200 páginas. Então você lê numa tarde. Achei muito bom, de verdade. Uma grata surpresa quando eu li. Recomendo demais. Show. Esse tá Brasilzão na minha indo lista bem. faz um tempo. É, vale a Sim, pena, viu? Quando você tiver uma tardinha aí de boa, sabe? Que é um livrozinho pra você ver, pra você ler despretensiosamente. Às vezes é bom ter um desse na maravilha. lista, Show. né não? Marrocos. Marrocos que pode surpreender, hein? Tem uma baita seleção, Marrocos, hein? Cuidado, cuidado. É. Rapaziada joga, o pessoal é bola real. Vamos Boa. lá. Eu gosto muito da Leila Slimani, só que eu só li Hum, Canção de Ninar dela, que foi o primeiro livro publicado aqui no Brasil, né? Eu achei foi. super disruptivo, assim, uma literatura ágil, uma literatura sem muitas convenções, né? Um pouco parecida depois, quando eu li com o que a Ariana Harvix faz, com a trilogia do Morra Amor ali, Tá, né? justo, tá? Tal. E aí ela lançou O País dos Outros, em que ela assume tons mais políticos e mais generalistas, ao que parece. Não sei, não li, estou Uhum. curioso para ler. Mas ela já tem umas 4, 5 obras publicadas aqui no Brasil É, e eu veio parei bem, é no verdade. Canção de Ninar. Assim, Eu gostei também. muito, mas não li nada, né? Boa. Então eu botei O País dos Outros assim, porque é meio que uma antítese dessa visão micro que ela teve, micro relacional com Canção de Ninar, e agora ela passa por uma relação mais social, mais geral, assim. Então, achei bem curioso. Espero pegá-lo em breve, se assim minha Muito vontade bom. permitir. Boa. Eu vou recomendar o Hotel dos Sonhos, da Laila Lalami, que basicamente fala sobre uma mulher que volta de viagem para o país onde ela mora e ela é presa porque os sonhos dela têm sido monitorados e nos sonhos ela tem a tendência, ou possivelmente, vai cometer um crime contra o marido. Então ela é presa por um crime que ela não cometeu, que ela talvez vá cometer. Tem uma coisa aí meio Minority Report. E tem uma questão também, o famoso, né? Ah, é uma mistura de Kafka com Margaret Atwood e Hum, com. Então. E que é muito bom, é uma mistura muito boa. O livro ele termina totalmente aberto, então se você quer ler para ter esperança, esquece. Mas a gente vai acompanhar ela enquanto ela tá presa, né? Primeiro começa com 20 dias, e aí esses dias vão aumentando, ela vai contando o que que acontece ali dentro da prisão, outras presas, a história de outras presas e tudo mais. Então é bem distópico, assim, infelizmente não tão impossível.
de acontecer, não é mesmo? Acompanhar nossa série sobre o capitalismo de vigilância. Boa leitura. Eu gostei do livro. Eu acho que também é um livro bem ágil, bem rápido pra você ler, dá pra ler em 2 dias. Porque a gente fica preso ali, né? Tentando saber o que tá acontecendo com essa mulher, tanto quanto ela, que ela também não sabe. Achei muito, muito legal, muito diferente. E ela põe essa coisa aí da mulher presa, e, né, uma mãe tem 2 crianças pequenas, como é que isso funciona e tudo mais. Então, bom livro. Recomendo a leitura. Maravilha. Esse tá na minha lista de desejados também. A lista infinita. Exato. Haiti. Haiti. Cara, eu sou muito curioso para ler aquela biografia do libertador do Haiti, né? Da primeira grande revolução. Hum, Porém, tem um cara que produz ficção que ele é meio que a voz da prosa haitiana, que é o Dani Laferrière. E aí tem vários livros dele publicados pela Editora 34. Vários, né? São 3 ou 4 livros. Eu escolhi O País Sem Chapéu, também por uhum, essa visão mais geral, assim. No caso de um país tão pequeno, em que a literatura é tão pouco divulgada pra gente aqui, né? é, Existe esse recorte de que a literatura funciona como uma porta de entrada para entender a complexidade daquela cultura. Acaba que esse livro em específico aguçou minha curiosidade. Porém, todos os livros dele já estão na minha listinha de desejados também. muito bom, É isso. muito bom. Eu vou recomendar uma haitiana que escreve sobre imigração, que é a Deus Haiti, da Edwidge Danticat. Acho que é o melhor livro dela que eu já li. Eu li um outro dela, acho que é Clara Sob o Sol, alguma coisa, eu não gostei muito. Mas aqui ela fala especificamente da família dela, que migrou do Haiti para os Estados Unidos quando ela tinha 4 anos. E das dificuldades que eles enfrentaram, né, do processo como um todo, da separação da família durante o tempo, porque isso é muito comum, né, em famílias pobres, que os pais vão na frente para ganhar dinheiro, depois eles vão buscar os filhos. Então, acontece às vezes dos filhos ficarem anos sem verem os pais. Então ela passou por isso e ela conta um pouco sobre isso também e como essa coisa de você tentar preservar a cultura que você traz com você, mas que não tem a ver com onde você está agora. Então é um livro muito bonito sobre perda também, porque ela narra a morte do pai, que era um bastião da família, né? Um porto forte da família, assim. E o que que acontece quando você, como imigrante, perde um dos pilares dessa família? Então é um livro muito bonito. Eu não sei se ele tá ainda em. Eu li ele há muitos, muitos anos. Eu não tenho encontrado muita coisa da Dante Cat por aqui, tirando esse claro e alguma coisa. Mas se você achar no sebo, provavelmente que é onde vocês vão encontrar. Eu recomendo, se vocês têm interesse, né? Eu gosto muito de histórias de imigrantes, então pra mim fez todo sentido quando eu li, eu gostei muito. E eu acho que é muito importante a gente conhecer mais a história do Haiti, porque é uma história muito emblemática nas Américas. E eu acho que a gente está muito afastado da história deles. Então, acho que é isso que você falou, talvez trazer esses autores que vão ajudar a gente a entender essa complexidade histórica, social, cultural, política, é muito, muito importante. Então, eu recomendo bastante. A Dante Cat é uma boa autora haitiana pra gente acompanhar, Show. Essa é. certo? Pô, a gente veio, né? É pesado. Pesado. Foi bom. Escócia. Aí eu já fui pros caralho também, né? Aí, aí eu fui pra minha área já. Trainspotting, do Irvine Welsh. Um cara que eu Uhum. tive o prazer de ver doidão aqui nas ruas de Paraty e comprovar que Trainspotting é basicamente uma autoficção, né? Boa. Não tem jeito. Trainspotting é um clássico da contracultura, principalmente no cinema, mas foi baseado no livro homônimo. E é esse pique de jovens perdidos no neoliberalismo, sem nenhuma perspectiva, envolto às confusões da própria vida que se abraçam a esse caos social, né, Muito no bom. Reino Unido. E a Escócia sendo extremamente explorada pela Inglaterra, né? Isso faz Uhum. parte. Então, Boa. leiam, se deliciem, Clássico. clássico, total clássico. Uh, Irvine Welsh é um autor largamente publicado aqui, mas dos Uhum. que eu li, nada se Uhum. compara a Trainspotting, assim. Nada. É. Maravilhoso. Boa.
Não li ainda. Muito curiosa. Talvez eu faça uma etapa de livros de drogas. Aí eu te aviso, livro de doido. Aí a Várias. gente conversa. Posso te indicar bastante coisa. Eu sei. Eu vou recomendar, não vou recomendar. É um na minha lista para ler, que é um livro que está na lista do New York Times, do projetinho aí que eu tô fazendo do 100 melhores livros do século, que é Como Ser as Duas Coisas, de Ellie Smith. É uma autora super bem falada. Esse livro específico, a Fer Marão que me deu, ela não gostou. Então, eu tava para ler ano passado. Aí eu ia pegar para ler e falar, ai meu, a Fer não gostou, eu não sei se eu vou ler, mas eu vou ler pro projeto de um jeito ou de outro. Então, aguardem que vem aí. Eu não sei, eu nem sei muita coisa sobre o livro, porque eu tento não ler muita sinopse dos livros que eu tenho projetos. Então, sobre o que que é? Não sei. Como ser as duas coisas? Quais são essas duas coisas? Descobriremos juntos. Então, aguarde quando esse livro for entrar num projetinho, a gente conversa mais sobre ele. Mas eu tô curiosa para conhecer mais da Ellie Smith, porque vira e mexe ela entra em lista de melhores autoras, em autoras para acompanhar, melhores livros. Então, ela é muito bem cotada. Mas eu nunca li nada dela. E eu sei que tem bastante coisa traduzida já também, então é relativamente fácil de achar. Sim. Então é isso. A gente vai ler Ellie Smith em algum momento. Em algum momento. Então é isso. Exato. Zeramos o grupo C, primeiro grupo que a gente fechou inteiro, né? Que é o primeiro grupo que está definido totalmente. E o grupo D falta um. Então, lembrando que vai para o final. Mas no grupo D a gente tem Estados Unidos, Paraguai e Austrália. Então vamos falar de Estados Unidos. É, você que me mandou. Era um autor que eu já estava muito afim de ler faz um tempo. Que é o Uhum, Saul Bellow. Saul Bellow. uhum, Saul Bellow. Que é O Legado de Humboldt. É, boa. as edições que a Companhia das Letras publicou dos livros dele são belíssimas, assim, né? Com azul e amarelo e tal. Você me mandou uma da Nova Fronteira, que também é muito bonita. Eu me amarro nessas edições antigas da Nova Fronteira. Mesma Uhum, tradução, se eu não me engano. Só mudou a. Fizeram uma revisão no texto, claro. Cara, autor Nobel, eu acho que tem essa marca. Pelo que eu vejo mundo afora, ele tem um jeito muito típico dele, uma literatura muito filosófica, focada nessa questão, né, de procurar o eu no mundo, que vai batendo na primeira metade do século XX ali, com as vanguardas, com modernismos e etc. Então, sou muito curioso para ler, cara. Poucos boa. autores estadunidenses me deixam curiosos, né? Então, esse é um dos que estão aí. Eu tenho isso também. Acho que é pouquinho autor que você fala, nossa, um americano que eu não li ainda. Difícil. É, tipo, eu repito muito, né? Tipo, é Thomas Pynchon, Kurt Vonnegut, é sempre esse mesmo cara, assim. Então esse é um É, cara novo, não li, mas estou muito curioso para ler. muito bom. Um que eu li recentemente pro meu projetinho de mulheres na ficção científica, porque eu falei, né, da sul-coreana no nosso primeiro vídeo, e junto daquele vídeo, daquele livro, eu vou trazer um outro, que é da A Caixa do Abismo, da Gertrude Burroughs Bennett, que ela é colocada como a precursora da ficção científica nos Estados Unidos. Ela escreveu esse livro em 1920. Acho que foi uma das primeiras autoras de ficção científica no país. E eu achei muito curioso, fui ler o livro, porque finalmente temos uma tradução. E, é muito divertido. É um livro único, que hoje em dia é um pouco raro, né? Hoje em dia a gente só tem séries, é trilogia pra cima. Então é um livro único, o livro começa e termina nele mesmo. Gosto muito da ideia. E dadas as limitações do tempo, que eu acho que é importante a gente colocar, a ficção científica eu acho que é o único, talvez o único gênero que consegue lidar com essas limitações de uma forma muito incrível, né? Porque ela escreveu um livro em 1920 contando a história de uma entidade do mar que ataca as pessoas em um navio. Então a gente passa muito dentro de navio. Então, assim, podia ter sido escrito hoje, porque a gente não tá falando muito de tecnologia, a gente não tá falando muito de. A gente tá falando de coisas bizarras que acontecem. E foi muito bem feito, achei muito bem feito de verdade. Tô muito feliz de ter conhecido a autora. Eu não sei se tem mais alguma coisa dela aqui traduzida, eu acho que não, pelas minhas pesquisas. Mas eu comecei muito bem nessa minha onda de ficção científica do ano. E eu tô feliz de ser uma americana que escreveu sobre entidades marítimas há 100 anos. Maravilhoso. Leiam, tá no Kindle Unlimited, inclusive. Não precisa pagar mais nada se você tem um Unlimited, tá lá. Para você gostar de coisa Divirta-se.
tá no fundo do mar na literatura, porque é Então, bom eu mesmo. odeio o mar, né? Tudo que acontece Exatamente. no mar eu não gosto, tenho pavor. Mas foi bom. Então, é isso. E dos Estados Unidos, vamos para Paraguai. É isso. Eu sou E aí? paraguaio e vim para matar-te. É, cara, Hum, a gente não tem tantas opções de autores paraguaios traduzidos não. e eu trouxe dois poetas que são basilares. Tem tradução livre, se você der um Google, e tem os livros deles que você não é difícil de achar em sebo a bons preços, não. Porque tem sebo que quando Uhum, pega o livro em espanhol, joga o preço lá na casa do cacete, né? uhum. Incrível. Que são Josefina Plá e Álvio Romero. Então, Boa. pesquisem os dois, grandes poetas latino-americanos, resistência da literatura paraguaia, e sejam felizes, são excelentes mesmo. Muito bom. Bom, falando em resistência, a gente tem acompanhado muito o trabalho da Pinardi, né, de relançar clássicos, principalmente clássicos latino-americanos, e eles lançaram Eu, o Supremo, do Augusto Roa Bastos, que eu acho que é o autor mais famoso do Paraguai. E é o livro, talvez esse é o livro, esse é o Brás Cubas do Paraguai, até onde eu sei, que é o livro que vai falar muito sobre ditadura, sobre violência, sobre o período terrível que o país passou. E esse livro é muito emblemático. Então, finalmente, nós temos uma tradução belíssima, capa dura, um negócio super bem feito da Pinardi, recomendo demais. Não li ainda, mas assim que eles lançaram o projeto eu já entrei, porque eles estão trazendo algumas coisas realmente impressionantes. Eu estou muito feliz também com a curadoria deles. A gente falou da Tábua, né, no primeiro vídeo. Uhum. Acho que vale também falar um pouquinho da gente ficar de olho na Pinardi. E o Supremo também. Vamos ver quando eu leio. Show. Esse eu tô de olho também. É, vale a E pena, importante ressaltar que a Penart faz livros de capa dura e não cobra R$ 200, né? por enquanto. Até o Não tá momento tá cobrando. Pois é, safe. até o Né? momento. É. E por fim, para encerrar esse vídeo, vamos para a Austrália. O que que você Austrália, recomenda? temos literatura de guerra. Eu sei que. Eu acho que eu falei pouco de literatura de guerra no, nessa, nesse apanhado Uhum, das Copas. Soldados Rasos, do Frederick Manning, lançado pela Carambaia. A edição numerada esgotou, mas tem uhum, aquela de acervo, capinha preta, que eu até uhum. prefiro por ser brochura, né? Facinho de Pô, ler. mais Prefere fácil de ler numa mão? ler. O preço da É, Carambaia nessa coleção acervo, na época que eu é comprei, muito era um bom. preço justo, pelo menos. É, Então, não sei se como tá agora. Mas, belo livro, belo livro. Um livro muito bom. bem fechadinho. Vale a pena. Eu vou recomendar uma literatura mais. Eu ia falar mais leve, mas não sei se é mais leve porque fala de violência doméstica, então não mais leve. Enfim. Pequenas Grandes Mentiras, da Liane Moriarty. Muito bom o livro, gostei demais. Foi minha primeira experiência com a autora. Ela vai narrar a vida de algumas mulheres. O livro se passa nos Estados Unidos, mas a autora é australiana. Tem uma série, não sei se vocês já viram, na Apple, acho que é na Apple. Tem duas temporadas, e a primeira temporada vai contar a história, a mesma história do livro, então são essas mulheres que são amigas e tentando ali ser dona de casa, ser mulher de uma profissional, essas coisas que as mulheres enfrentam. E uma delas passa por um relacionamento abusivo, que é descoberto ao final. E aí a segunda temporada fez uma coisa que eu gosto muito quando séries fazem isso, que é expandir a história do livro. Então, a segunda temporada traz a mãe do marido que bate na esposa para a gente começar uma conversa sobre criar homens, ser mãe de menino, né? A importância de você criar homens que entendem o papel deles na sociedade, que entendem o que é essa violência. Então eu recomendo o livro, acho que é uma leitura, apesar de um tema, desse tema especificamente mais pesado, é uma leitura rápida, uma leitura fácil, e eu recomendo mais ainda a série. Então, se vocês tiverem interesse. E a série, assim, elenco de peso. É a Reese Witherspoon, a Nicole Kidman, a Meryl Streep. Então, assim, só porradaria, né? Então, eu recomendo bastante, se vocês quiserem dar uma olhada. Acho que vale a pena. E eu acho que tem conversas boas pra gente ter a partir da história. O que é sempre o mais importante, né? Ah, com Bom, certeza. e é isso. Mais dois grupos da Copa estão entregue aqui pra vocês. A gente volta em breve.
para continuarmos nesse projetinho super divertido. Recomendem livros dos países que a gente citou aqui. Se já leram os que a gente citou, digam o que vocês acharam. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Exatamente. Desse vídeo a gente cumpriu um papel com audiovisual também, hein? Muito respeito. Muito respeito. É, Ué. Você mandou a série, eu mandei o filme. é verdade. Pô, tá Verdade. maluco? Pô, além dos livros. Foi para A além gente dos livros. é. Nem tinha pensado nisso. E é isso. A gente se vê então no próximo vídeo. É isso. Tchau, tchau. E tchau.